Outra coisa, o Francisco estava lembrando ali, né, e chamando a atenção que muitos desses indivíduos, né, e não só em inglês, mas nas outras línguas também, europeias, é muito comum o indivíduo acabar tendo o sobrenome dele, era o que ele fazia, né? Então, o Taylor, né, é o alfaiate, o Miller é o moendeiro ali que faz a farinha, né, que você vai comprar farinha lá com ele. Então, aquelas famílias, elas acabaram sendo caracterizadas pelo ofício, exatamente. Então, isso era uma coisa bem comum. Gente, vamos falar então sobre dinheiro, sobre economia. É um assunto bem importante, né? A gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por isso é uma coisa perigosa tratar desse assunto, é um assunto importantíssimo para a igreja sempre. E evidentemente está ligado também à questão do trabalho, né? O que nós já vimos em relação ao trabalho também está ligado a esse aspecto aí, o dinheiro, as riquezas, as posses do indivíduo. Vamos ver o que os puritanos pensavam disso. Vou fazer uma pergunta para vocês. O cristianismo, ele é capitalista ou socialista? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, né? Esses dois sistemas são sistemas Gênesis 3, né? São sistemas, os dois, tremendamente cruéis, são sistemas não adequados ao ser humano, né? Na verdade, você vai... E isso nós vamos ver nos puritanos, tá? Nós vamos ver. Nós vamos, na verdade, fazer uma reflexão enquanto vai passando para ver se eles são capitalistas ou socialistas. Qual é a mentalidade deles, né? E aí, evidentemente, há muitas distorções também. Temos que tomar muito cuidado, porque também a ética puritana do trabalho também levou a uma sociedade tremendamente capitalista e se alimentou muito em cima de uma coisa que talvez haja algumas distorções, né? E aí nós temos um livro que foi muito influente, que foi o livro desse sujeito aí, Max Weber, um sociólogo e economista alemão. Ele escreveu, no início do século XX, um livro famoso, importante. Aí está em alemão, né? Mas o título do livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Temos que tomar muito cuidado, porque essa associação entre protestantismo e capitalismo é obra desse sujeito aí. E esse sujeito é um sujeito que trabalhou a vida inteira contra o socialismo. Então, na hora que ele vai fazer um trabalho, ele está afetado. Ele vai ser seletivo, certo? Ele é um ser humano. Ele, inclusive, não é cristão. Ele vai ser extremamente seletivo na avaliação dele. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para que a gente não vá numa associação tão direta assim, né? Porque aí a gente vai deixar de lado algumas coisas e isso é perigoso. Então, tomar cuidado para não achar que os puritanos estabeleceram o capitalismo ou alguma coisa desse tipo. Tá? Não vamos fazer esse tipo de confusão, certo? A mesma Bíblia que diz em Provérbios 22 que Deus fez o rico e fez o pobre, também, já desde o Velho Testamento, criou o ano sabático, em que todas as dívidas são encerradas, em que tudo é devolvido, os escravos são devolvidos, né? O ano do jubileu também a mesma coisa, né? Uma série de leis garantindo a igualdade, garantindo que não houvesse aquela competitividade que falsamente foi atribuída aos puritanos, certo? Então vamos tomar um pouco de cuidado, porque o capitalismo é altamente competitivo e predatório, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, se não equilibrado. Felizmente, as sociedades modernas, nenhuma delas funciona realmente com o capitalismo, né? A General Motors foi privatizada esses dias, né? O governo ele intervém, mesmo em sociedades altamente capitalistas, ele intervém quando necessário para manter a ordem social, a ordem pública, né? Isso é fundamental. Então, na verdade, felizmente, não existe esses extremos, né? Mas nós temos que tomar cuidado para não fazer essa associação que é muito comum. O ponto de partida para nós pensarmos na visão que os puritanos tinham do dinheiro é entender que eles pensavam da mesma forma que Calvino,
que o dinheiro em si é algo bom. Certo? O dinheiro em si é algo bom. Vamos ver ali. Samuel Willard. As riquezas são consistentes com a santidade. E quanto mais um homem tem, mais condição tem de fazer o bem com isso, se Deus lhe dá um coração para isso. Aí vocês já veem que o que parecia, uma frase que parecia uma frase tremendamente capitalista, ela fica totalmente esvaziada na segunda parte, né? William Perkins. Labor diligente numa vocação principal, pela qual uma pessoa provê as coisas necessárias para si e para aqueles que dele dependem, a fruição e posse de bens e riquezas, pois são a boa bênção de Deus sendo bem usadas. O ajuntar e amontoar tesouros não é simplesmente proibido, pois a palavra de Deus o permite num certo sentido. Que texto é esse? 2 Coríntios 12, 14. Quem lembra? Não devem os filhos ajuntar tesouros para os pais, mas os pais para os filhos, né? Então os puritanos foram ler esse texto, esse 2 Coríntios 12, 14, foi o Perkins que citou, tá? Está citado por ele. Então, na verdade, eles não eram contra o indivíduo ter posses, ter riquezas, né? Mas isso aí é muito normal para nós hoje. Para eles era complicado, porque quem tinha posses e riquezas eram os nobres e a igreja. O indivíduo que queria viver para o Senhor, o ideal qual era? O ideal monástico, de pobreza, de renúncia a tudo. É assim que você chegava perto de Deus. Eles não viram assim, tá? Mas vamos lá, vamos ver. Lembram daquilo que eu disse no início? Os puritanos, eles tentam achar aquele equilíbrio do espírito. Por isso que quase todas as áreas em que eles tratam, há uma certa tensão entre dois extremos. Porque os extremos sempre são fáceis, certo? Esses indivíduos, eles não buscaram o fácil, eles buscaram o bíblico. Então isso que a gente tem que ter em mente. Os extremos são fáceis, regrinhas são fáceis. O difícil é você achar realmente qual é a vontade de Deus. E isso geralmente implica num equilíbrio entre uma série de textos que muitas vezes parecem até ter alguma contradição. Mas essa tensão, ela é proposital da parte do Senhor, para gerar um equilíbrio no espírito. E o homem carnal não consegue viver aquilo justamente porque ele precisa do espírito para viver da maneira como Deus quer. Vamos ver Richard Baxter. Se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais do que por um outro meio, de novo aquela questão de priorização que nós vimos lá no trabalho. Então eu tenho dois meios de vida. Num eu posso ganhar mais do que no outro. Só que sem prejuízo à sua alma ou a qualquer outra alma. Se você o recusa e escolhe o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser o mordomo de Deus. Então, eles viam assim, se eu tenho duas oportunidades e elas empatam em tudo, só que numa eu vou conseguir um recurso maior, eu deveria escolher essa. Porque assim eu vou poder servir a Deus melhor com o que eu vou ganhar. Certo? Mantenham tudo isso em mente que vocês vão ver como é que a coisa é construída. Richard Sibbes. As coisas do mundo são em si boas e dadas para adoçar nossa passagem ao céu. Então, na verdade, eles tinham uma visão muito diferente da visão católica em relação ao mundo aqui. Eles eram cidadãos de dois mundos, eles se viam como peregrinos, eles ansiavam por chegar até a cidade celestial, mas enquanto aqui, eles sabiam agradecer a Deus por todas as coisas boas que Deus dava para eles. É claro que há perigos aí, nós vamos ver isso mais para frente. O dinheiro em si é bom, mas ele é perigoso. Como muitas outras coisas que a gente tem na vida, que são coisas muito boas, mas são perigosas, certo? Também a propriedade privada é uma coisa boa, né? Então, aquele socialismo extremado de comunismo, em que todos têm tudo em comum,
Isso é uma coisa que eles não viam que era um mandamento de Deus, né? Então tem que tomar cuidado com inferências que você faz. O Max Weber, por exemplo, fez a inferência de que protestantismo gerou o capitalismo, né? Como se indivíduos como Adam Smith fossem cristãos, né? Benjamin Franklin, né? Tem que tomar cuidado. E a mesma coisa pode ser feita com a Bíblia, né? De onde é que veio a teologia da libertação? De que todos têm que ter tudo em comum. Veio da onde? Não veio de um texto pensado de Atos? É claro que veio. Né? Então a Bíblia ensina o comunismo? Cuidado, gente. Cuidado. Certo? É muito fácil você pensar aspectos e aí dizer, não, isso aqui é a verdade. Cuidado. Os puritanos não faziam isso. Eles procuravam pegar a Bíblia inteira e ver as ênfases nos mais diversos locais para ver como que tudo isso se encaixa numa coisa só. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós aprendemos com eles. Esse é o principal, volto a repetir, é o principal objetivo desse nosso curso aqui. Aprender a ler a Bíblia com todo o valor que ela tem. Né? Pegar os diversos aspectos e não cair nessa armadilha que as pessoas caem normalmente, que é de pensar textos. Né? Texto de prova. Como se só se falasse aquilo. Né? Então, o cristianismo é comunista porque eles tinham tudo em comum. Ué, é só isso que a Bíblia diz? Então vamos tomar cuidado. Olha o que diz o William Ames. A propriedade privada fundamenta-se não apenas no direito humano, mas também no natural e divino. E aí tem esse caso interessante aí do John Hull. Esse John Hull foi um dos primeiros comerciantes de grande porte nas novas colônias na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Né? Lá bem no início da nação, lá, esse John Hull foi um dos indivíduos que começou a prosperar, e prosperar bastante ali, com o comércio. Então ele tinha inclusive uma frota de navios. E aí tem duas situações diferentes aqui para a gente entender um pouco, acho que ilustra bem como que é o pensamento do puritano em relação ao dinheiro, em relação às riquezas que ele tem. Olha só o que aconteceu com o John Hull. Ele, numa determinada ocasião, ele perdeu uma frota de navios que ele tinha, com a carga, tudo, uma perda tremenda para ele, porque os holandeses capturaram esses navios, roubaram dele os navios. Né? Qual a reação dele? Entrou em pânico e desespero porque o Deus dele tinha sido destruído? Não, claro que não. O Deus dele não é o dinheiro. Né? Se a coisa aconteceu é porque Deus permitiu, então ele estava tranquilo. Então olha o que ele diz. A perda do meu patrimônio não será nada se agradar ao Senhor aproximar de si a minha alma e desprendê-la mais dos confortos da criatura. Você imagina hoje um grande comerciante falando isso aí? Não existe. Não existe. O cara só pensa em ganhar dinheiro, só. Né? Aproximar de Deus, o que é isso? Não é a preocupação. Né? Agora, esse mesmo indivíduo, porque aquela situação ali ele não tinha o que fazer, aceitou que foi da vontade de Deus, perdeu aqueles navios, perdeu a carga, perdeu tudo, teve um prejuízo gigantesco, mas é isso aí, Deus quis assim, e ele com certeza aprendeu alguma coisa com aquilo. Entretanto, numa outra situação, quando um dos seus feitores, um dos seus capatazes, roubou os cavalos dele, a atitude dele foi um pouco diferente. O que ele falou? Eu o farei saber, o capataz, o feitor, eu o farei saber que são, esses cavalos, pela boa providência de Deus, meus. É minha propriedade. Ele não pode me roubar isso aí. E aí ele vai atrás de recuperar os seus cavalos. Então, ao mesmo tempo, você vê uma atitude de resignação diante do imponderável e uma atitude de afirmação, como mordomo, de que isso aqui Deus colocou para eu cuidar e ninguém vai roubar. Assim, eu vou lá recuperar. Então, essa postura, né, no mesmo indivíduo, isso é uma coisa interessante para a gente refletir. Dentro desse contexto de dinheiro, vamos falar do que os puritanos pensavam sobre a pobreza. Vejam lá o que o Samuel Willard diz. As riquezas não são evidências do amor de Deus, assim também a pobreza não é de sua raiva ou ódio. Como a Bíblia ensina. Né? Não é porque o indivíduo é rico que ele está sendo abençoado por Deus e não é porque o indivíduo é pobre que ele está sendo
amaldiçoado por Deus. Não existe essa relação. Essa relação é falsa. Samuel Hieron. Assim como muitos dos amados servos de Deus sentem de fato a dor da pobreza, também muitos dos mais ímpios têm uma boa porção nesta vida. Bem naquela linha do Salmo 73, né? Quase resvalaram os meus pés ao ver a prosperidade dos ímpios. Então essa é a situação aí, né? Na verdade não existe essa relação, né? De materialista, né? De que Deus, eu tenho a bênção de Deus porque eu estou rico, ou então eu estou sendo castigado ou oprimido por Deus porque eu sou pobre. Não existe essa relação, tem que tomar cuidado. Agora, a pobreza pode ser útil. Né? Como o próprio John Hull falou ali, imagina a perda que ele teve. Imagina você perder navios, uma frota de navios. Isso pode acabar com o negócio dele completamente. Entretanto, ele entendeu que Deus estava usando aquilo para aproximar, mantê-lo humilde e aproximar ele do Senhor, né? Veja o que o William Ames diz ali. A pobreza não tem crime em si ou falha de que se envergonhar, mas é várias vezes enviada por Deus aos santos, ou como correção, ou provação, ou sondagem, ou ambos. Então eles tinham essa visão, que é uma visão bíblica, né? Muitos, na verdade, defenderam que a pobreza pode ser um meio de Deus abençoar ou ensinar espiritualmente uma pessoa. Veja o que diz o Thomas Watson, um dos grandes, né? Aí tem dois dos gigantes aí, Thomas Watson e Richard Baxter. Thomas Watson, a pobreza trabalha para o bem dos filhos de Deus. Ela enfraquece suas cobiças, ela aumenta suas graças. Pobre no mundo, rico na fé. Tiago 2,5, né? É o que está lá em Tiago 2,5. O indivíduo pode ser pobre no mundo, mas é rico na fé. A pobreza tende à oração. Depois que Deus poda as asas de seus filhos pela pobreza, eles voam velozes ao trono da graça. Olha que frase bonita, né? Então, na verdade, é uma maneira que Deus usa também com seus filhos, aqueles que precisam. Ele coloca numa situação de certo aperto de cinto, né? Para que eles aprendam, para que eles sejam treinados, para que eles sejam ensinados. Richard Baxter, a pobreza também tem suas tentações, isso é importante também, né? A pobreza, ela pode também ser perigosa. Pois mesmo os pobres podem angustiar-se com o amor àquela riqueza e abundância que nunca alcançam, e podem perecer por amar demasiadamente ao mundo, os que ainda não prosperaram no mundo. Então, essa tentação o indivíduo pobre pode ter, porque na verdade, como a Bíblia ensina, o amor ao dinheiro é que é o perigo. E aí, não importa se você é rico ou pobre. Porque o amor ao dinheiro pode existir em qualquer um dos dois. Certo? Isso não vem ao caso. Entretanto, a pobreza não é algo que você deva encarar como muito natural e que não deva fazer nada a respeito. Os puritanos se preocupavam e muito com o fato de existirem pobres, existirem pessoas que tinham necessidades extremas. Isso preocupava eles e eles achavam que não é um verdadeiro cristão um indivíduo que faz vista grossa à pobreza das pessoas. Então, o Thomas Lever, o que ele diz ali? O homem rico, pela liberalidade, deve dispor e confortar o pobre. Isso aí, capitalista nenhum suporta, né? Fui eu que conquistei, é meu. Hugh Latimer, um indivíduo, um dos que antecederam os puritanos, né? Já com espírito puritano, um dos que moldou os puritanos, mas ele é anterior aos puritanos. Foi queimado, né? Esse sujeito aí foi queimado pela rainha Maria Sanguinária. Deus nunca deu um presente sem providenciar ocasião, uma vez ou outra, de exibi-lo para a glória de Deus. Pois se enviasse riquezas, ele enviava homens pobres para serem ajudados com isso. É claro que a pobreza, como o Baxter falou ali, ela tem os seus perigos, né? Mas nem se compara com os perigos da riqueza. A riqueza é muito mais perigosa. Aí alguns trechos rápidos aí. John Robinson.
Tanto a pobreza como as riquezas têm suas tentações. E dos dois estados, as tentações das riquezas são as mais perigosas. Richard Baxter, lembre-se de que as riquezas tornam mais difícil para o homem ser salvo. Onde é que ele tirou isso? É bíblico isso? É mais difícil para o homem rico ser salvo. Por quê? De onde é que ele tirou? Exatamente. Ele tirou lá de Marcos 10, né, da história do jovem rico, né? Depois que o jovem rico foi embora, ele fez essa comparação aí com o camelo passar pelo buraco da agulha. Samuel Willard. É coisa rara ver homens que têm as maiores vantagens visíveis serem muito zelosos por Deus. Que verdade, né? Homem rico e compromissado com o Senhor é coisa difícil. Existe, mas não é coisa comum, né? Já naquele tempo, e hoje não é diferente. As exceções comprovam a regra. William Perkins. Consideremos o que moveu Judas a trair seu mestre, a saber, o desejo de riqueza. Richard Greenham. É mais difícil crer tendo abundância de recursos mundanos do que é na carência deles. Então, eles tinham bem essa visão. Se você tem riquezas, agradeça a Deus, seja um bom mordomo, faça bom uso delas, nós vamos ver isso com clareza depois. Mas eles viam como perigoso, como problemático. E aí o Edmund Morgan, que é aquele historiador que eu falei para vocês no domingo passado, um dos maiores historiadores americanos vivos, ele disse essa frase interessante. Os puritanos sempre sentiram-se mais à vontade quando a adversidade os fazia apertar seus cintos. aí eles eram mais fortes, né? Então, e realmente acontece esse tipo de coisa, né? Quem estuda ou gosta de ver história sobre guerras, sobre coisas desse tipo, uma preocupação que sempre os comandantes têm é de não deixar a tropa mole. A tropa fica mole. Dependendo da situação, eles ficam moles. Então, há uma preocupação sempre de deixar a tropa nos cascos mesmo, né? Senão pode gerar, inclusive, fracasso numa determinada batalha. Então, isso sempre foi assim, sempre houve essa preocupação. E a riqueza e o conforto e as comodidades que o dinheiro traz amolecem o indivíduo espiritualmente também, né? Ele perde a garra, ele perde a vontade, ele passa a viver só para as riquezas. Facilmente a riqueza substitui a Deus. Não é à toa que é o ídolo colocado de maneira mais explícita no Novo Testamento, né? O substituto mais fácil de Deus que existe é a riqueza. Então é muito perigoso. O dinheiro em si é bom, mas ele é extremamente perigoso. Por quê? Por que é perigoso? Alguns motivos aí que os puritanos enumeram, né? O dinheiro tem a tendência de substituir Deus como objeto da devoção máxima, idolatria, né? Veja o que diz ali Thomas Watson. Quão pronto está o homem a limitar sua felicidade a exteriores? Parece que a gente já está programado para isso, né? Rapidamente a gente coloca toda a nossa felicidade em coisas, bens, confortos, prazeres. John Robinson, se um homem é rico e pleno, está em perigo de negar a Deus e a dizer com orgulho e desprezo por ele, quem é o Senhor? De onde é que será que ele tirou isso? Em Deuteronômio tem, né? Tem o próprio Provérbios 30, né? Não me dá nem a riqueza nem a pobreza, para que rico eu venha a esquecer de ti, né? Deuteronômio aparece várias vezes, né? Richard Rogers, olha só, aqui ele está falando dos bispos e clérigos abastados da igreja anglicana, lá na Inglaterra, certo? Ele está falando sobre eles. Eles nunca pareciam haver gravemente abandonado a Deus até crescerem em riqueza e promoção. Quando veio os 2 F's, fama e fortuna, aí esqueceram de Deus. Certo? E indivíduos que eram os pastores, certo? Aí você imagina como é que é o negócio. São esses indivíduos que vão dirigir o rebanho do Senhor. Barbaridade. Outro perigo da riqueza. Instilam confiança no eu em vez de em Deus. Baxter, quando os homens prosperam no mundo,
Suas mentes são elevadas com seus patrimônios e mal podem crer que são tão ruins quando eles mesmos sentem-se tão bem. Eu me sinto bem, eu não preciso de Deus, eu estou bem, tudo vai bem comigo. Esse é o sentimento do homem rico, segundo o Baxter está colocando. John Robinson: do orgulho dos homens ricos em si mesmos nasce normalmente desprezo pelos outros, especialmente pelo pobre. Isso para eles é insuportável. Né? O visitar os órfãos e as viúvas é a verdadeira religião. Isso foi o que o apóstolo Tiago nos ensinou. Então esse desprezo que o rico tem pelo pobre é algo que para os puritanos é inconcebível e imperdoável. E é a tendência é essa aí, né? Se sentir superior. Samuel Hieron, aqui ele está simulando a oração de um hipócrita, certo? Então como é que ele coloca nessa oração, pseudo-oração, né? Oração falsa, ele está fingindo que ele é um indivíduo que foi enriquecido e que daí esqueceu de Deus. Olha só. Apto estarei a elevar meu coração, a me orgulhar em minha própria vaidade, a confiar na minha própria riqueza, a desprezar os outros, a crescer no amor por este mundo presente, porque tu me enriqueceste. Obrigado, Senhor. Está vendo? Elevar o coração, orgulho, me orgulhar em minha própria vaidade, confiar em si mesmo, né? Confiar na riqueza, desprezar os outros, que é o que o John Robinson falou ali, e crescer no amor por este mundo presente. Extremamente perigoso, pouco falado, isso aí destrói almas. Próximo, mais um perigo da riqueza, a absorção da pessoa, levando para longe da preocupação social e moral pelos outros. Ser rico dá trabalho, ser rico exige dedicação à riqueza. Ser rico é uma religião, certo? Você, na verdade, o indivíduo rico, ele não tem tempo para mais nada. Muito menos para o pobre, muito menos para as outras pessoas, certo? Então, o que diz ali o Richard Matter? A experiência mostra, esse também é avô daquele ali, tá? A experiência mostra que é algo fácil em meio aos negócios seculares perder a vida e o poder da religião. Nada restando disso, senão apenas a forma externa, como se fosse o cadáver ou a casca, tendo o mundanismo carcomido o miolo, tendo consumido a própria alma e vida da santidade. Então, o indivíduo, ele se torna frio e vazio quando ele é tomado pelo amor, pelo dinheiro, pela riqueza. Né? Que é a expressão máxima do mundanismo. Como o Matter colocou ali. Cotton Mather, que viu o declínio dos puritanos, viu quando eles já começaram eles acabaram enriquecendo, né? Porque assim, gente, o estilo de vida puritano era um estilo de vida de extremo esforço pessoal, dedicação realmente. Eles entendiam que eles tinham que apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então tudo o que eles faziam era para o Senhor. Então eles se dedicavam de uma maneira em que isso era verdade. Aí essa dedicação, aliada a uma simplicidade de vida, uma frugalidade, uma maneira de viver simples, em que eles não buscavam luxos, até porque eles achavam errado isso aí. Isso fazia com que eles acabassem sendo bem-sucedidos. E eles acabavam tendo riquezas, acabavam conseguindo juntar posses, né? E aí começa o perigo, né? Um cai aqui, o outro cai ali. E daqui a pouco está todo mundo caindo por causa do perigo das riquezas. Né? Então veja lá o que Cotton Mather disse quando ele olhou em volta do que tinha acontecido na Nova Inglaterra depois de algum tempo. A religião gerou a prosperidade e a filha devorou a mãe. Essa é uma frase famosa dele. Né? A religião gerou a prosperidade e a filha devorou a mãe. Realmente é um perigo. É um perigo muito grande. Quarto, o dinheiro gera um apetite que não pode ser satisfeito nunca. O Baxter alertou as pessoas: esforce-se para atender às suas maiores necessidades, as quais a riqueza do mundo não suprirá. Então toma cuidado para você não investir a tua vida em coisas que não suprem as tuas verdadeiras necessidades. Ou seja, gente, vamos resumir um pouco aqui, fazer um ponto de controle aqui. O amor ao dinheiro, o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é
absolutamente destrutivo, avassalador, uma das coisas mais perigosas para a nossa alma. E é como eu disse, apesar de ser um inimigo tão perigoso, há um acordo, né? Há um acordo de que não se fale muito sobre esse assunto, né? Nas igrejas. Especialmente pela influência, como eu falei antes, que nós temos da igreja americana, né? Exceção fortíssima é o John Piper. John Piper, ele fala que ele é rico, milionário, né? E ele não é milionário, né? Mas ele, comparado com pessoas do resto do mundo, é um milionário, sim. E ele tem proclamado lá, tentado convencer, muito difícil lá naquela sociedade, uma sociedade opulenta, consumista, não vinga muito, né? Mas ele tem colocado um desafio que ele chama de wartime living, que é a vida em tempo de guerra. Que é nisso que nós estamos dentro de uma guerra. E vida em tempo de guerra é uma vida em que você vive de uma maneira simples, uma maneira focada, né? Em que você não vive para ficar o tempo todo alimentando prazeres, como é a nossa sociedade, né? Mesmo aqui no Brasil, e lá então nem se fala, né? Na verdade, nós somos só uma cópia do que eles têm lá, e lá é tudo mais exacerbado. O amor ao dinheiro é destrutivo. Veja o que diz o William Ames aí. As riquezas são moralmente nem boas nem más, mas coisas indiferentes, que o homem pode usar bem ou mal. Depende de como ele usa. Richard Sibbes. Esforce-se, portanto, para ter o mundo em seu lugar próprio, sob teus pés. O mundo, só tem um lugar para o mundo estar. Debaixo dos nossos pés, derrotado. Nunca nos controlando. E aí a gente tem que falar, evidentemente, do ideal puritano da moderação. Você tem que ser sempre moderado. Então é assim, muitos deles, e às vezes a gente vê exemplos de indivíduos assim, né? Você pega um indivíduo como, mesmo mais recente, né? E me vem à mente aqui um indivíduo como A.W. Tozer, por exemplo, né? Ele poderia ter ficado rico, só vendendo os livros dele, que vende até hoje, né? Não quis um tostão. Aquilo ali, tudo que foi arrecadado vai diretamente para missionários, para a obra do Senhor e tal, né? Ele não quer nem pôr a mão, né? Então é um espírito assim de, sabe, como eu estou servindo e me pagam, às vezes me pagam mais do que eu preciso. Quando me pagam mais do que eu preciso, é o Senhor me avisando de que eu tenho que administrar esse dinheiro que é dele. Sempre foi dele, né? Então, na verdade, ele disse assim, está aqui para você cuidar. Você pega o que você precisa e o resto você aplica naquilo que eu aplicaria, porque eu sou o dono desse dinheiro. Você é só o capataz, você é só o mordomo. Essa noção toda nós não temos. Essa noção toda o cristão moderno não tem, mas eles tinham. Eles tinham. Antes do declínio deles, aquelas gerações todas tinham essa noção. Veja o que diz ali o John Downing. Ele está falando do estado médio. O estado médio em que não me dá, é aquele do Provérbios 30, não me dá nem a pobreza nem a riqueza, né? Esse compromisso. O estado médio deve ser preferido bem antes da maior prosperidade. O estado médio preserva-nos do esquecimento de Deus, da ausência de religião e da impureza. John Cotton. A fé recebe com moderação todo o sucesso que recai sobre uma pessoa em seu chamado. A fé ajusta o coração à moderação. Para eles era muito importante isso. Nós vamos entrar um pouquinho mais nisso aí. É claro que a moderação tem inimigos. O principal é a cobiça, né? Não, eu quero moderação, mas vem a tentação, a cobiça. E aí nós temos aí o Richard Steele. O comerciante deve manter-se em guarda contra a cobiça, como o pecado mais repugnante ao contentamento. Por cobiça, quero dizer aqui qualquer desejo insaciável pelas riquezas, quando um homem quer ser rico ou de outra forma pensa que não pode ser feliz. Aí esse indivíduo que já está com esse padrão de pensamento já está num caminho muito perigoso. A alma dele já está indo num caminho de morte, né? Cotton Mather denunciou, mais uma vez, o desejo insaciável por terra e acomodações do mundo, apenas para que tenham liberdade de ação no mundo. Tem um trecho famoso de Isaías, que eu não me recordo qual é o capítulo, em que Isaías faz uma série de ais,
E aí ele fala desses indivíduos que vão adquirindo propriedades até serem donos de tudo. Esse indivíduo tem um lugar certinho para ele no inferno. Né? É isso que Isaías fala ali. Né? É isso que o Cotton Mather está preocupado aqui. O indivíduo começa a buscar coisas para si cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso é uma coisa que não tem fim, é um vício. Isso aí gera um vício. Então é muito perigoso mesmo. Por isso que eu digo de novo, vamos cuidar para não associar cristianismo nem com capitalismo, nem com socialismo, porque não é nenhuma dessas duas coisas. Ele é alguma coisa à parte. Nós somos de um outro reino. Né? Nós não seguimos filosofias mundanas, carnais. Nós andamos conforme a palavra. E a palavra tem moderação, bem claramente, tudo equilibrado certinho como deve ser. Outro inimigo da moderação é a vida regalada. Isso aí os puritanos tinham a aversão, porque eles viam o perigo que havia aí. Né? Se eles nos vissem hoje, eu não consigo imaginar, se um puritano viesse me visitar, qual seria a reação dele. Ele ia dizer, você não é cristão. Duvido. Você não é mesmo. Porque eles não conseguiam entender, eles não conseguiriam entender, no meu entendimento, esse estilo de vida que a gente tem. Né? É tão distante dos ideais deles que eu creio que eles teriam dificuldade. Vejam lá, quando Richard Baxter denunciou os vícios da riqueza, incluiu uma discussão sobre a sensualidade, o comer em excesso, típico dos nossos dias, né? A excessiva indulgência nos esportes e na recreação. Também, hoje, quem imaginaria, né, que o esporte ganharia a expressão que tem hoje na sociedade humana. Suas orientações contra a prodigalidade. O que é prodigalidade? É o desperdício, né? Jogar fora, né? O desperdício. O pródigo é aquele indivíduo que põe tudo fora, né? Desperdiça mesmo. Então, suas orientações contra a prodigalidade e o pecaminoso desperdício incluíam comentários contra mal acostumar o estômago com excesso ou com o dispendioso comer e beber, visitas e entretenimentos desnecessários e custosos e prédios suntuosos desnecessários. Tudo isso aí para eles era errado. Perigoso, inclusive. Né? Não só porque é errado, mas porque é perigoso. Na verdade, já mostra para onde é que a alma está e para onde ela está indo. Porque isso aí vai piorando. Né? William Perkins, vida de luxo é a riqueza mais do que necessária. Aí ele está definindo. A vida de luxo, a vida luxenta, vamos dizer assim, ou regalada, é a riqueza mais do que necessária à natureza e à pessoa. É uma faca nas mãos de uma criança, apta a ferir, se não tomada. Alguém vai se machucar se levamos uma vida de luxos e de prazeres, né? Aí é interessante essa lista de tentações do Baxter, né? Os puritanos, nós vamos ver mais para frente, eles eram médicos da alma. Era assim que eles chamavam os pastores, eram médicos da alma, indivíduos que conhecem a natureza humana de uma maneira muito perspicaz. Isso nós vamos ver mais para frente. Mas aí o Baxter, ele alistou algumas tentações aí para as nossas vidas no dia a dia. E que a gente tem que estar muito atento porque elas são pedras de tropeço para que a gente caia na nossa caminhada. Né? E aí a gente pode citar e imaginar, será que eu estou caindo em alguma dessas? Né? Eu diria que o homem moderno médio cai em todas, mas vamos dar uma olhadinha. Cuidado demasiado com os seus desejos e assuntos mundanos. Primeiro, né? Descontentamento. Descontentamento nesse sentido, né? Qual é o espírito bíblico em relação a essa questão do contentamento? Qual é o versículo que fala sobre isso? O exemplo de Paulo. 1 Timóteo 6 pode ser. E o exemplo de Paulo, qual é aquele... Aprendi a viver contente em qualquer circunstância, Filipenses 4, né? Então esse descontentamento é que eu não estou satisfeito com a vida que Deus tem me dado. Isso é descontentamento. Né? Aí não é no sentido de alegria, estou contente, estou rindo, não é isso. É contente no sentido de satisfeito. Satisfeito, estou satisfeito, o Senhor me colocou aqui, está ótimo, graças a Deus pela minha vida. Né? Então ali, perigo, descontentamento. Cobiça, inveja dos ricos,
negligência de deveres espirituais, negligência da santa educação de seus filhos. Né? Eu diria que o homem moderno médio cai em absolutamente todas essas aí, sem exceção. Vamos ver, o que mais? 3 chaves para viver moderadamente. Primeiro, estar contente. Naquele sentido, estar satisfeito. Né? Eu estou sempre contente. Deus, tudo que eu tenho é de Deus, não é meu. Inclusive eu mesmo. Então, a situação em que eu estou é exatamente a situação em que Deus quer que eu esteja. Então, eu ando em fé. Eu ando na confiança de que o Senhor vai me guiando, vai me mostrando. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. A gente vive moderadamente quando a gente está contente. Estou contente com a casa que o Senhor me deu, o carro que o Senhor me deu, não cobiço do vizinho, está velho, mas o Senhor que deu está funcionando. Né? É um espírito, é uma atitude, é um jeito de pensar, certo? Que ajuda. É claro que se eu não estou tão preocupado em ter sempre um carro novo na garagem, evidentemente que isso vai fazer com que eu consiga viver mais moderadamente, claro. Né? Quanto é que custa um carro zero? Né? Segundo, definir limites a nossos gastos e indulgência. Olha o que o William Perkins diz. O homem pode, de boa consciência, desejar e buscar bens necessários, mas não deve desejar e buscar bens mais do que necessários, pois se o faz, peca. Se você buscar coisas mais do que necessárias, então você está pecando. Era assim que os puritanos viam. Só que aí vem a pergunta, né? Qualquer uma interrogação. Mas como que eu sei o que é o necessário? Isso é difícil. Onde é que é o corte? Onde é que é a linha? Né? Aí o Perkins deu uma resposta. E sempre as respostas dos puritanos sempre são assim práticas. Né? Nunca é uma coisa muito mística ou algo assim. É sempre coisa prática. Olha lá. Devemos estimar a suficiência não pela inclinação de homens cobiçosos, pois para eles nada jamais será suficiente. Então, ele não é exemplo para você, o indivíduo que é um indivíduo cobiçoso, que você percebe que ele é cobiçoso. Esse indivíduo, você não olha para ele não serve de exemplo para você. Né? Ele é insaciável. Depois ele vai falar isso. As Escrituras não dão instruções específicas sobre este assunto. Devemos seguir o exemplo dos mais sóbrios de mente e dos mais modestos em nossa classe social e dos de mesma idade que nós. Então, aquele indivíduo da tua idade ou da tua classe social que você percebe que é sóbrio de mente, que é um indivíduo equilibrado, modesto, que sabe gerenciar bem as suas coisas, esse é o teu exemplo. Esse cara é o teu exemplo. Né? Então ele usava muito essa coisa de você olhar para o outro, de um ajudar o outro. Depois ele, num outro trecho do mesmo tratado que ele escreve, ele praticamente repete o que está em cima, mas com outras palavras eu acho que fica bem claro ali. Né? Coisas e bens serão julgados necessários e suficientes, não pela inclinação do homem cobiçoso, que é insaciável. Para ele tudo é necessário. Tudo ele precisa. Né? Não tem nada que seja além do necessário. Tudo ele precisa. Mas por 2 outras coisas. O juízo de homens sábios e santos e o exemplo de pessoas sóbrias e frugais. Era assim que eles imaginavam. Né? Então um aprende com o outro. Aquele indivíduo ali é um indivíduo que ele tem a vida dele equilibrada. Assim, esse aqui é o meu exemplo. Então era assim que eles trabalhavam. Sempre nesse ideal da moderação. Como são 3 chaves ali, nós vimos 2, estar contente e definir limites a nossos gastos de indulgência. Então nós temos mais uma chave que é colocar a riqueza em perspectiva. O que significa isso? As riquezas parecerão poeira e moinha a ti, se crês e consideras o estado eterno. Né? Aquela noção de que eu sou só um peregrino aqui e tudo que eu tenho vai ficar para outro, eu não vou levar nada comigo. Né? Eu só estava aqui, olha como é que o puritano pensa, eu só estava aqui para cuidar, nunca foi meu, nunca foi meu. Né? Então assim, às vezes as pessoas entram em pânico porque, aconteceu, perdi um dinheiro ali naquele negócio, não é teu, nunca foi teu, não perca o sono, né? Não é teu, toma cuidado. Qual então é a finalidade do dinheiro? Para que ele existe?
O dinheiro, gente, para o puritano, ele vê o dinheiro como um bem social, não uma propriedade privada. E aí fica estranho de novo, né? Porque afinal de contas, eles são capitalistas ou socialistas? Eles não são nenhuma das duas coisas, são bíblicos, né? Então vamos ver. A principal finalidade do dinheiro é o bem-estar de todos na sociedade e não o prazer pessoal da pessoa que acaso tenha controle sobre ele. Para o puritano, a motivação sempre era a chave da questão. Veja lá o que o Baxter diz. A questão é como usam aquilo pelo que trabalham tão arduamente e economizam tão frugalmente. Se o usam para Deus e para fins caritativos, homem algum há que tome curso mais certo. Dois homens podem estar fazendo exatamente a mesma coisa. Um está 100% certo e o Senhor aprova o que ele está fazendo, e o outro que está fazendo exatamente a mesma coisa está 100% errado e está pecando gravemente contra o Senhor, dependendo da motivação. E eles enxergavam bem isso. De novo, Baxter, as riquezas podem nos capacitar a aliviar nossos irmãos carentes e a promover boas obras para a igreja e o Estado. E eles faziam mesmo, tá, gente? Eles faziam mesmo. Essas colônias, os indivíduos que começavam a enriquecer, eles já logo entendiam. Quando Deus começava, aquele John Hull, por exemplo, quando esses indivíduos começam a enriquecer, eles já entenderam o recado do Senhor. Né? O que falta aqui na cidade? Falta um hospital? Está aqui. Vamos construir. A mentalidade é completamente diferente. Não é para eu comprar um carrão, ou agora, vou sair dessa casinha aqui que nos atendia perfeitamente, mas é que eu tenho que ter uma mansão que seja adequada, né, à minha posição na sociedade. Isso para o puritano não existe. Não existe. Né? Eu não gasto comigo. É bem o espírito, vejam que por trás disso tudo está sempre esse espírito realmente do servo, do mordomo, alguém que está cuidando. Né? E ele entende, agora eu estou ganhando um pouco mais. Opa! E aí assim, né, a vida de oração desses indivíduos, então eles já oram ao Senhor, para o Senhor dirigi-los, para eles verem o que eles fazem. Né? Olha ali, Edward Brown. Dinheiro existe para a glória de Deus e o bem de outros. Tudo, né? Tudo que os puritanos vão dizer qual é a finalidade, eles dizem que é para a glória de Deus. Isso aí já é ponto pacífico. Richard Greenham. Os filhos de Deus buscam o uso espiritual daquelas coisas que as pessoas do mundo usam carnalmente. Se o seu uso do dinheiro é idêntico ao do seu vizinho, tem alguma coisa errada com você. Resumindo. Como os puritanos entendiam que o dinheiro deveria ser usado. Como o dinheiro deve ser usado. William Perkins. Vamos lá, resumo. Devemos usar de tal modo os bens que temos, que o uso e posse deles devem tender à glória de Deus e à salvação de nossas almas. Olha que interessante. Porque eles entendiam que dependendo de como eu faço o uso daquilo que o Senhor colocou na minha vida, eu estou pondo em risco a minha própria alma. A ponto de eu poder até me perder. Nossas riquezas devem ser empregadas em usos necessários. Vem primeiro a manutenção de nosso bom estado e condição. Em segundo lugar, o bem dos outros, especialmente daqueles que são de nossa família e parentesco. Em terceiro, a assistência aos pobres. Em quarto, a manutenção da Igreja de Deus e a verdadeira religião. Em quinto lugar, a manutenção da comunidade. Né? E na verdade é assim, aí o espertão o que vai dizer? Não, é que só deu para o primeiro uso. Né? Daí acabou. Não. Ele ordenou assim, mas na verdade eles davam um jeito de administrar de tal maneira que desse por 5. Certo? João Calvino. Todos os ricos, quando têm propriedade com que podem prestar serviço a outros, estão aqui para assistir seus próximos. Aqueles a quem Deus deu muito grão e vinho, devem oferecer parte destes bens àqueles que estão em necessidade dos mesmos. Acho que esse texto aí o Max Weber não deve ter posto no livro dele, né? Não é interessável. Né? Então tem que tomar cuidado. É forte isso aí, é forte essa declaração. Por quê? Porque por trás está o quê? Por trás está a teologia. Teologia. O tempo todo. Estamos quase terminando. Vamos só concluir essa parte.
Olha só que interessante essa frase ali. O dinheiro é algo que Deus te emprestou. Isso a gente vem falando ao longo de todo o tempo que a gente falou sobre isso, né? Dinheiro nunca foi teu. Nunca, nunca. Não é teu. Certo? William Perkins. Os que têm riquezas devem considerar que Deus não é apenas o Senhor soberano, mas o Senhor de suas riquezas. E que eles mesmos são apenas mordomos de Deus, para empregá-las e dispensá-las de acordo com a vontade dEle. E além disso, de que devem dar conta a Ele, tanto pelo ter como pelo usar aquelas riquezas que têm e usam. Que frase boa, né, para fazer um fechamento assim da visão de Deus em relação a tudo isso aí. Sempre aquele espírito de que você é só um mordomo. Richard Baxter, se você desejou riquezas apenas para o serviço do seu Senhor e as tem usado para Ele, e pode verdadeiramente dar este testemunho de que as dispôs não para o prazer ou o orgulho desnecessários da carne, mas para suprir a si mesmo, sua família e a outros para o serviço de Deus, de acordo com a vontade dele e para uso dele, então deve esperar a recompensa de servo bom e fiel. Onde é que ele tirou isso? Servo bom e fiel. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos, exatamente. E qual é a recompensa do servo bom e fiel? Entra no gozo do teu Senhor, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Para eles isso aí estava em foco o tempo inteiro. Para encerrar essa nossa reflexão sobre essa questão toda do dinheiro, uma crítica. Vejam que tudo isso que eu trouxe hoje, diferente das duas outras reuniões, hoje, quem leu o capítulo 2 e o capítulo 4 do Santos no Mundo, na verdade eu só li esses capítulos com alguma edição, né? Mas a base toda é o livro do Leland Ryker mesmo, Santos no Mundo, né? E aí ele encerra, e eu acho importante a gente fazer esse fecho, para ligar com aquele início lá, com aquela tese. Inclusive o Max Weber já está em descrédito hoje em dia, tá? Mas tudo bem. Tirando aquela tese lá, vejam a crítica puritana a alguns padrões atuais. Isso aí serve tanto para o trabalho como para o dinheiro. Primeiro, a ética do sucesso, que o que nós temos que fazer é buscar o sucesso, né? Que esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, né? Isso os puritanos criticaram isso aí. Nunca foi o teu alvo buscar o sucesso. E o sucesso não é você que encontra, mas é o Senhor que dá, né? E dá se Ele quiser. Ele é soberano sobre isso. Também a ética da pessoa autorrealizada, né? Como se admira aquela pessoa que, nossa, do nada construiu um império econômico e tal, né? Isso aí para os puritanos não significa absolutamente nada. De novo, eles iriam para 1 Coríntios 4:7, né? Se o recebeste, de que te vanglorias? Né? Que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, de que te vanglorias? Né? Deixa de ser tolo. Ética moderna dos negócios. Gente, aí eu acho que tem algumas coisas assim que a gente tem que ter em mente. Algumas coisas para fechar. Eu vejo que a maioria de nós, até porque essas coisas não são ensinadas na igreja, no tempo dos puritanos era, mas hoje em dia não é mais. Então a nossa postura em relação ao dinheiro, em relação à economia, é idêntica à de qualquer outra pessoa, né? Nós não temos consciência social, por exemplo, no uso dos recursos. Nós não temos consciência de mordomia. Então a gente fica naquela coisa assim de ainda se gabar porque fez um bom negócio, porque conseguiu mais do que o negócio valia. Isso Deus não quer que você faça. Os puritanos se assustavam com esse tipo de coisa, sabe? E eles eram cruéis com isso aí, porque era considerado um pecado gravíssimo. Hoje não é pecado nenhum, todo mundo faz, né? Se eu conseguir passar, eu dar uma maquiada aqui, esse negócio aqui não vale nem metade do que eu consegui, mas eu consegui. Oh, que bom. Ou então eu pechinchei com aquele cara lá, ele precisava vender mesmo, estava com a corda no pescoço, consegui comprar pela metade do preço. Glória a Deus. Glória a Deus não. Glória a Deus não. Você trouxe um mal social, você está roubando daquela família. Toma cuidado. Isso que os puritanos diriam, tá, gente? Toma cuidado. Não é assim. O dinheiro não é teu e não é para você aplicar ele assim, né? E nós vamos entrar um pouco nisso aí. Olha só, John Newsted. Devemos, portanto, pensar que quando tratamos de comprar e vender, tratamos de testemunhar do nosso amor para com o nosso próximo, pelo nosso lidar bem com ele a respeito de seus bens, dos bens dele.
Eu me preocupo com os bens dele. Certo? Isso é consciência social. Né? Não tem nada a ver com assistencialismo, isso aí tem a ver com realidade que o Senhor pôs no mundo. Certo? Eu me preocupo com ele, com a família dele também, não só com a minha. Eu sirvo a ele. Por isso que os cristãos sempre são os melhores cidadãos que existem. Certo? E quando eles, porque numa situação dessa eu posso ser logrado, por exemplo, porque o indivíduo lá não tem compromisso com o Senhor e tal, né? Sofre o dano. Sofre o dano. O dinheiro não é teu mesmo, é do Senhor. Então a preocupação com aquela coisa, dinheiro. Tomar cuidado com isso aí, gente. Isso aí é perigoso para a nossa alma. William Perkins. O propósito do chamado de um homem não é adquirir riquezas para si mesmo, mas servir a Deus no serviço ao homem e no buscar o bem de todos os homens. Já tínhamos visto essa frase aí, só para recordar esse resumo, né? Então, só para ilustrar nessa ética moderna dos negócios, um episódio interessante é o julgamento do Robert Kinney, que foi um dos indivíduos que prosperou muito, também como comerciante, entre os puritanos na Nova Inglaterra, certo? E houve denúncia em Boston, houve denúncia de alguns irmãos de que ele estava cobrando preços abusivos, se excedendo nas suas práticas comerciais. E aí, então, diante dessa reclamação dos cidadãos em Boston, esse Robert Kinney foi chamado diante do magistrado, teve que pagar uma multa de 200 libras e ainda correu o risco de ser excomungado. E tal a gravidade que eles consideravam o pecado dele ter explorado as outras pessoas. E aí o John Cotton, que era pastor lá, foi chamado, e aí ele então fez uma pregação em cima disso. E aí ele começou a enumerar uma série, nessa pregação ele começou a enumerar uma série de premissas falsas dos negócios. E olha só o que ele coloca ali, coisas falsas, tá? Que um homem possa vender tão caro quanto possível. Mentira, não pode. Comprar tão barato quanto puder. Também não. Que possa vender como comprou, embora tenha pago muito alto, etc. E o valor da mercadoria tenha caído. Então a mercadoria já não vale mais aquilo, mas eu tenho que empurrar para frente. Vou achar um otário, né, que pague aquilo que o negócio não vale mais. Né? Isso para os puritanos é insuportável. Né? Nós não tratamos ninguém como otário nunca. Que como um homem pode aproveitar de sua própria experiência e habilidade, assim pode tomar proveito da ignorância ou necessidade de outrem. Isso aí eles não admitiam. Né? Eu pegar uma pessoa mais simples ou que está numa situação mais difícil e aí eu engano ela para eu levar vantagem. Isso aí é gravíssimo. O indivíduo foi quase excomungado, esse Robert Kinney. Mas ele reconheceu e acertou e tal. E aquela imagem que eu coloquei ali foi o prédio da prefeitura de Boston, que ele deixou no testamento dele, no que sobrou lá das riquezas dele, para que os puritanos construíssem. Isso aí tudo foi construído com o dinheiro dele. Né? Então é aquela consciência social que eles tinham. Né? Também uma crítica dos puritanos à filosofia da vida simples, aquela vida de monge, monástica, né? Em que eu tenho que, na verdade, me desfazer de tudo e tal. Vejam que eles buscam sempre o equilíbrio. Estas coisas terrenas são os bons presentes de Deus, os quais nenhum homem pode simplesmente condenar sem prejuízo à mão designadora de Deus e à sua providência que as ordenou para a vida natural. Não devemos fazer uma medida de suficiência de bens necessários para todas as pessoas. Aí eles fazem uma distinção. Pois varia de acordo com as condições diversas das pessoas e de acordo com o tempo e o lugar. Mais coisas são necessárias a uma pessoa pública do que a uma privada, e mais àquele que tem dependentes do que a um homem solteiro. Claro que isso aí, se fosse aplicado hoje, provocaria uma revolução, né? Porque o homem solteiro aí pularia e diria que é um absurdo que ele ganhe menos e que não sei o que e tal, né? Para os puritanos não existe isso. Aquele outro indivíduo precisa mais. Ele tem dependentes, ele está cuidando de outras pessoas. Então essa consciência social sempre estava por trás.
Por último, também uma crítica ao socialismo. Né? William James, propriedade e diferenças na quantidade de bens são ordenanças de Deus e aprovadas por Ele. Provérbios 22:2, que é aquele texto, né? Deus fez o rico e fez o pobre. Né? E 2 Tessalonicenses 3:12, cada um coma do seu próprio pão. Só que vejam o que o John Robinson diz. Deus poderia, se quisesse, ter tornado o patrimônio dos homens mais igual, ou ter dado a todos o suficiente para si. Mas antes escolheu tornar alguns ricos e alguns pobres. Olha só para quê? Para que haja injustiça social? Claro que não. Para que um possa achar-se em necessidade do outro e ajudar ao outro, para assim testar a misericórdia e bondade daqueles que podem ao suprirem as carências dos outros. Deus então colocou as coisas assim para que ele pudesse testar a misericórdia e bondade daqueles que podem. Né? E certamente, quando sentarem no trono do julgamento, vão ter que responder de como usaram. Né? Do seu lado tinha uma pessoa extremamente pobre e você era extremamente rico. O que você fez nessa situação? Isso vai ser perguntado. Né? Isso não tenho dúvida. Né? A verdadeira religião consiste em visitar os órfãos e as viúvas. Né? Que naquela época bíblica eram os indivíduos mais pobres que poderiam existir. Né? Então, gente, tudo isso aí é para a nossa reflexão. Né? Nada disso aqui que os puritanos viveram e pensaram existe hoje. Ninguém quer isso aqui. Certo? Só que eles acharam isso dentro da Bíblia. Eles acharam isso dentro da Bíblia. E eu acredito que está lá. Eu acredito que está no Velho Testamento e está no Novo Testamento. Né? Então, serve para a nossa reflexão, para a gente parar para pensar. E, na verdade, esse desprendimento que eles tiveram fez com que eles, ao invés de empobrecerem ou por darem os seus bens para os pobres e tal, em vez deles ficarem mais pobres, em vez deles piorarem e tal, né? Muito pelo contrário. Porque conforme o Senhor viu a aplicação que esses seus servos faziam, ele ia municiando. Entenderam? O indivíduo que vive pela fé, ele consegue perceber isso. O indivíduo que vive pela vista, não. Esse não. Esse não percebe que isso pode acontecer. Né? O indivíduo vai, tudo ele vai investindo para o Senhor. Tudo. Não usa com ele. Né? Continua aproveitando aquilo que vem a partir dos dons que ele recebeu, daquilo que Deus deu para ele, as capacidades que ele recebeu. Tudo aquilo ali vai, como eu disse antes, né? Alguém acaba pagando para ele por aquilo. Né? e aí ele administra. Né? E aí o Senhor vai dando cada vez mais. Né? É bem ao contrário do que se pensa. Né? Esses indivíduos aí viveram pela fé, e realmente o que acabou acontecendo foi isso. Quanto mais eles investiam, quanto mais eles davam e tal, mais eles enriqueceram. Né? E isso aí depois, claro, numa geração mais para frente, acabou sendo, para aquela geração, uma pedra de tropeço. Mas até lá, eles foram um grande exemplo para nós, nesse uso dos recursos, certo? Gente, próximo domingo, nós vamos continuar falando do puritano na sociedade. Temos coisas muito interessantes para a gente falar sobre educação, né? Como é que era o ensino, o que eles aprendiam, como é que eles ensinavam, qual era o lugar que isso tinha. E vamos falar também sobre ação social. Como é que eles lidavam com todos esses aspectos de ação social, que evidentemente tem um pouco de cruzamento com isso aqui, mas é com um outro foco, uma outra perspectiva. Certo? Vamos encerrar orando então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que aprendemos hoje aqui. Obrigado pelo exemplo desses homens do passado que procuraram, Senhor, de maneira muito diligente, seguir as tuas orientações na tua palavra. Obrigado pelo exemplo que eles são para nós em termos de olhar somente para a tua palavra, não se deixarem levar por filosofias humanas, políticas humanas, sistemas humanos, mas procuraram aprender com a tua palavra esse equilíbrio que tu colocas nela. Que tu possas também colocar em nós, Senhor, o mesmo Espírito, que a gente possa aprender um pouco também com eles, é o que nós te pedimos. Leva-nos para as nossas casas em segurança. Obrigado pelo tempo que passamos aqui e abençoamos nessa semana.
cada um no seu chamado, e que a gente possa exercê-lo de uma maneira que seja agradável aos teus olhos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.